meu povo! Sejam bem-vindos a mais um programa. Eu sou Catarina, professora e sua apresentadora do podcast Caminhos da Educação. Aqui você vai ficar sabendo de tudo que acontece na educação do município, com muitos quadros, matérias, entrevistas com convidados. E agora a gente vai saber um pouquinho mais sobre tudo o que está acontecendo na educação de feira. E agora é o momento do quadro para quem ama ler, para quem não ama ler, com vocês, Minuto da Leitura. Roda a vinheta, produção! Hoje, a nossa indicação de leitura é o livro A Bolsa Amarela, de Lígia Bojunga, publicado em 1976, conta a história de Raquel, uma menina de 10 anos que vive em uma época em que as crianças, especialmente as meninas, não tinham muita voz dentro da própria família e da sociedade. Raquel guarda uma bolsa amarela com 3 desejos. O livro mistura o mundo real com o mundo fantástico. A bolsa amarela se torna um símbolo da identidade de Raquel e da força criativa que existe dentro de toda criança. Então, se você gosta de histórias que provocam reflexões emocionantes, A Bolsa Amarela é o livro perfeito para você. E aí, gostou da indicação de leitura? Então conta pra gente o que é que você tá achando. E já que estamos falando sobre a educação de feira, nada melhor do que a gente convidar a Bambambam, a Top, para falar um pouquinho sobre o que está rolando na educação de Feira de Santana. Com vocês, a diretora do Departamento de Ensino da SEDUC, Adriana Bulos. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Cati. Então, conta um pouquinho pra gente, um pouco da sua história, da sua jornada. Conversa com a gente um pouquinho sobre isso. Pronto, falar sobre a Adriana Bulos é uma história um pouco longa, né? Porque assim, na verdade, quando eu me formei pela primeira vez, eu já tinha os 3 filhos. Porque como eu casei muito nova, minha primeira filha nasceu quando eu tinha 19 anos. Então, quando eu me formei em pedagogia na UFES, eu tinha já os 3 filhos, né, com 27 anos de idade, e foi a minha primeira formação. Mas, como eu sempre fui muito curiosa para a área da matemática, eu também fiz a licenciatura em matemática e fiz especialização em educação matemática. A partir daí surgiram várias indagações, porque eu comecei a atuar na área de educação. Eu já trabalhava em escola particular quando passei no concurso, em 2003, né? Logo na primeira lista eu entrei no início de 2003 na rede, e aí eu comecei a me questionar, porque quando a gente vai para a sala de aula, por exemplo, eu sou de pedagogia, mas como eu sempre gostei de matemática, não tinha problemas. E aí resolvi pesquisar sobre a formação matemática do pedagogo. Foi aí que surgiu minha curiosidade. Então eu venho estudando isso já há alguns anos e voltei para a UFES para poder desenvolver minha pesquisa do mestrado. Eu fiz o mestrado na UFPA em parceria com a UFES e aí eu fui investigar os formandos, os estudantes de pedagogia, como eles viam a influência do curso para a prática em sala de aula em matemática, porque a gente sabe que geralmente quem procura pedagogia é porque não gosta da matemática. Sim, com certeza. Mas aí quando ele vai para a sala de aula, ele precisa ensinar matemática. Aí foi a minha curiosidade. E aí pronto, de lá para cá, eu tenho uma longa história na rede, né? E venho desenvolvendo esse trabalho. Já trabalhei com formação de professores, né? Gestão e sala de aula também. Que legal. Então, mas conta pra gente, como que a sua visão de sala de aula contribui para o seu atual cargo lá na Secretaria da Educação? Eu costumo dizer que não só esse cargo, não só essa, né? Porque assim, eu gosto muito de me apresentar como a professora Adriana Bulos. Porque assim, hoje qualquer função que você exerça numa escola, fora de sala de aula, quando você tem o pé no chão da escola, você tem um outro olhar. Então eu venho de sala de aula, saí de sala de aula, fui para uma coordenação dentro da rede municipal, aí fui para a Secretaria de Educação, trabalhei como formadora de professores. Depois voltei para a escola como gestora, eu fui gestora da maior escola da rede, né, que é a Escola Municipal Professor José Raimundo, mais conhecida como CAIC, e eu saí de lá deixando 40 turmas de ensino fundamental 1, onde a gente trabalhava com mais de 1.000 alunos, e esse olhar para o chão da escola, com uma escola tão grande, talvez foi isso que gerou a curiosidade nas pessoas, então o interesse em me convidar para assumir esse cargo esse ano de 2026. E quais são as ações que a SEDUC já realizou esse ano? Esse ano, na verdade, vocês sabem que todo ano, quando a gente sai de um governo, vai para outro, que muda toda a gestão
de uma secretaria como a da educação, a gente tem grandes desafios, né? Então, assim, eu saí de um olhar micro, né, para o todo e passei de um olhar macro, ou seja, eu tinha a maior escola de Feira, mas ao mesmo tempo agora eu passei a olhar para 209 escolas. Então, assim, claro que a experiência, né, o chão da sala de aula, da escola, me ajuda muito, mas aí eu tive que ter um outro olhar. E aí de lá para cá a gente vem discutindo muito sobre a melhoria. E aí o nosso maior impacto esse ano foi a questão da não alfabetização na idade adequada. Que isso não é uma história só de Feira de Santana, né? A gente vê que a Bahia, o Brasil, muitas cidades viveram isso. E aí a gente começou a estudar possibilidades de melhorar isso na nossa rede, né? De como a gente poderia avançar, melhorar, porque a gente sabe que além de alfabetizar na idade certa, a gente tem que correr atrás do prejuízo daqueles alunos que são oriundos de uma pandemia de 2020. E 2021. Que afetou muito. Com certeza. Então, a gente tem alunos de 5º ano, de 6º ano, até do Fundamental 2, que ainda não está alfabetizado. Então, a gente tem feito esse trabalho, né, como na educação de jovens e de adultos, para que a gente possa conseguir fazer essa recomposição das aprendizagens, para que essa criança, esse adolescente possa que essa autoestima dessas crianças, desses adolescentes possa melhorar em relação ao que eles ainda têm condição de aprender. Então, aproveitando que você falou um pouquinho sobre a alfabetização, conta pra gente desse pacto pela alfabetização, que é, assim, um dos melhores, um dos grandes eventos e um dos grandes pactos que tem sido comentado da Secretaria da Educação. Conta pra gente o que é, como é que funciona. Na verdade, o pacto pela alfabetização a gente precisava mostrar para a sociedade, para toda a comunidade feirense, a importância deles estarem envolvidos, né? Mostrar que educar, alfabetizar uma criança não é um compromisso só da escola, só da Secretaria de Educação. Então, a gente convidou pessoas influentes, quando eu falo influentes, não é influentes socialmente só, mas que tem influência na comunidade, que tem influência através do comércio, através da política também, né, através das igrejas. Então, pessoas que poderiam dar as mãos a gente, para que a gente pudesse fazer acontecer na cidade de Feira de Santana a alfabetização realmente. De modo que envolvesse toda a sociedade. Exatamente. Então, o que a gente faz? Por exemplo, quem tem uma empresa hoje quer ser nosso embaixador na alfabetização. O que eu posso fazer dentro da minha empresa que vai ajudar a alfabetização, né? Eu posso lá colocar, se é uma empresa que, tipo um supermercado, eu posso ter um cantinho de leitura no supermercado, onde a mãe que vai com seu filho para esse supermercado possa lá deixar ele ter acesso a livros. Uma ideia ótima, inclusive. Exatamente. Pode buscar nos seus funcionários, né? Quem tem filho nessa idade, de que maneira ele incentiva o filho dele à leitura, né? Trazer que aquelas famílias que tenham crianças que estejam frequentando a escola regularmente, que a criança avance na sua escola, que ele seja beneficiado com algo dentro da sua empresa. Então, não é que a empresa ela vá desembolsar algo financeiro, mas que ela possa se comprometer com a sociedade em geral. Com incentivo de alguma forma. Exatamente. E de maneira geral, como é que você acha que a sociedade pode ajudar nesse projeto, nessa ação? Olha só, a gente percebe que assim, a sociedade abraçou realmente. Você vê que as pessoas ficam curiosas, elas querem saber da gente de que maneira elas podem ajudar, né? Seja na igreja, seja na comunidade do bairro, seja assim, na própria rua, no seu condomínio, de que maneira eles podem ajudar. A gente tem uma história muito linda que vocês já devem ter visto do nosso motorista de ônibus, que ele, sem incentivo de ninguém, ele criou dentro do ônibus uma biblioteca ambulante. Nossa, onde que as legal. Crianças que pegam esse transporte todos os dias para ir e vir da escola, elas possam ter acesso. Então, elas pegam um livro naquele cesto, elas leem um livro, depois elas devolvem um livro, pegam outro livro. E isso é muito bom porque ele traz a curiosidade, porque a gente sabe que é isso. Eu acho que aprender o primeiro ponto que a gente tem que desenvolver nas crianças para querer aprender é uma motivação. Mas não adianta, eu posso ser a melhor professora. Se a criança não estiver motivada, porque essa motivação é interna, né? Então a gente tem que só descobrir qual é o gatilho que a gente vai ali ativar para que essa criança tenha curiosidade de aprender. Então eu acho que esse motorista, ele realmente foi iluminado,
né? Porque foi uma atitude. Aí depois eu já fiquei sabendo que a filha dele é bem curiosa, que a filha dele pega uma bicicleta, que bota livros, que sai na rua. Que legal. Então, assim, são coisas que a gente vê que quando a gente planta, floresce, né? Então, esse pai, com certeza, deve ter feito também o trabalho na casa dele. Com certeza. E essa motivação, ela não pode vir só da escola, ela precisa estar nos outros ambientes que a criança e o adolescente também frequenta, né? Eu costumo brincar assim, se você não sabe ler, aí você tá ali andando em qualquer lugar, tem lá uma placa, né? Perigo, como se fosse assim um espinhadeiro, alguma coisa. Se você não sabe ler, você corre o risco de cair, morrer. Um elevador que não funcione, né? Então, assim, na verdade, eu acho que o que motiva as crianças a quererem aprender a ler é perceber a funcionalidade. Como precisa, né? Exatamente. E eu fico imaginando também crianças, porque eu lembro nitidamente de quando eu era criança, eu estava aprendendo a ler. Eu também sou apaixonada pela leitura. E eu me lembro que eu olhava para os outdoors assim na rua e eu ficava tentando o que é aquilo ali colorido, que você só descobre quando você junta aquelas letras e descobre o que é. Então eu imagino que também para as crianças e para esses adolescentes com essa alfabetização tardia, seja essa sensação de ver o mundo e não conseguir saber o que é que o mundo está dizendo. Exatamente. A gente fez essa brincadeira no dia do lançamento do Pacto, colocou lá um texto, né, no telão, onde o texto era um monte de letras emparelhadas. E aí a gente pediu que o público tentasse decifrar o que estava escrito. Aí todo mundo olhava assim um para o outro sem entender o que estava acontecendo. Então a gente quis mostrar que a mesma coisa é a criança quando ela não sabe ler. Ela pega um livro e ela não sabe o que está escrito, então ela se sente fora daquele contexto. Eu lembro que minha neta, desde 4 meses de idade, ela pegava o livro, eu colocava sempre ela acesso a livros, as letras, né? E ela olhava. E aí, quando ela começou a falar, ela começou a inventar histórias, como ela se estivesse lendo realmente. Então, eu acho que tudo isso é a motivação que a gente faz mesmo. Com parte certeza. daí. Aproveitando que a gente está falando sobre o Pacto pela Alfabetização, como é que foi o evento, né? Esse evento que teve na SEDUC esse ano? Menina, um evento foi só sucesso. Ai, Foi meu lindo. Deus, foi. Eu tava lá. Você tava? Tava. Ai, Foi lindo. foi emocionante. Até a gente que fez parte da construção do evento, a gente se emocionava a todo momento, né? No início, já foi emocionante. Exatamente. Porque, assim, na verdade, o que a gente queria era isso. Era impactar aquelas pessoas que não são da educação, entender a importância, né, desse evento, desse movimento na cidade de Feira de Santana. Porque a gente sabe que Feira de Santana é a 2ª maior cidade da Bahia. Então, assim, é uma cidade que tem um impacto grande, né? Então, a gente conseguir mexer com a sociedade sobre um tema que muitas vezes eles poderiam pensar que era só obrigação da escola. E a gente colocou cada um que estava ali a pensar: o que eu tenho feito para que as crianças possam ter esse desejo de aprender a ler e escrever? Então, isso para mim foi fundamental. Eu acho que o foco principal era esse. Então, tinha pessoas ali de várias áreas, né? Tinha padres, tinha pastores, né? Tinha tinha políticos, tinha comerciantes de várias áreas, tinha gente da indústria. Então a gente conseguiu ter uma diversidade, o público estava bem diversificado. E isso favoreceu realmente a gente mexer, porque eu tenho certeza que cada um que saiu dali comentou com outra pessoa sobre o evento. Com certeza. E isso vai gerando curiosidade. E o que a gente quer é isso, a gente espera que em 2026 realmente a gente consiga, né, que as pessoas se comprometam cada vez mais com a alfabetização das nossas crianças. E a gente prometer para elas um futuro melhor, né? E agora a gente quer conversar um pouquinho, você falou nesse primeiro momento sobre esses adolescentes, essas crianças que sofreram um pouco com essa alfabetização tardia por conta da pandemia. E a gente sabe que a gente tem a EJA, né? A Educação de Jovens Adultos. Eu queria saber, nós queremos saber um pouquinho quais são as ações da Secretaria para a EJA esse ano. Olha só, a EJA, não sei se vocês sabem, são todas as adolescentes a partir de 15 anos, né, que não podem mais estudar, né, durante o dia por causa da idade, quando existe a distorção séria-idade. E aí a gente propõe para eles estudar nas turmas de educação de jovens e adultos. E aí, a partir daí, não só os jovens, mas são também... à noite, né? Geralmente são à noite. Agora, hoje, por a gente ter um número muito grande de adolescentes, nós temos algumas escolas que estão oferecendo também a educação de jovens e adultos
durante o dia, mas são poucas, mas a gente tem, dependendo da demanda daquele bairro, a gente ofereceu algumas turmas durante o dia. Esse é um trabalho muito focado, assim, não só a questão do aprendizado, mas um aprendizado mais voltado para a realidade deles, da vida, do seu cotidiano. Além disso, um programa muito legal que a gente fez uma parceria, a gente adotou com o MEC esse ano, é o PBA, que é o Programa Brasil Alfabetizado. Mas, Adriana, o que é o PBA? O PBA é um programa que o MEC lançou, nós aderimos, e a gente mobilizou pessoas da comunidade que elas criassem turmas com pessoas que nunca foram na escola. Então, essas turmas, hoje nós temos 60, se eu não me engano, são mais ou menos 67 turmas, onde em vários bairros, nos distritos, em bairros mais afastados, pessoas da comunidade, elas se inscreveram no programa, elas têm alguma formação, algum desejo de alfabetizar, e elas criaram turmas de 15 alunos, mais ou menos, onde elas estão fazendo essa alfabetização. Caramba! E aí a gente tem um grupo da SEDUC, que é o grupo que a gente chama o Grupo da Educação de Jovens e Adultos, que dá esse suporte, que vai lá, que olha o que eles estão precisando de material, que fiscaliza também, né, que tem uma fiscalização, que ajuda a planejar, porque a nossa intenção é que esse aluno, esse adulto que nunca foi na escola, ele depois desse programa, ele se matricule na educação de jovens e adultos para que ele possa concluir a sua escola, pelo menos a escola básica, que a gente sabe que hoje em dia, qualquer trabalho que a gente precisa ter o mínimo de escolaridade, né? Então a gente começa a despertar nesse adulto que muitas vezes não teve a oportunidade, não foi porque ele não quis estudar, mas muitas vezes por falta de oportunidade mesmo, que a gente sabe que muita gente começou a trabalhar cedo, muitas vezes em casas de família, ou na zona rural mesmo, né? E aí trabalhando e não se dedicaram a estudar. Então essas pessoas que estão nesse programa, elas nunca passaram pela escola. E aí, através do CPF, a gente consegue identificar realmente que elas nunca passaram pela escola. Aí foram cadastradas, esse programa vai até mais ou menos abril, maio de 2026, e após conclusão desse programa, eles podem se matricular na escola regular. Que legal, na educação de jovens e adultos. Exatamente. E aí, quando a gente fala desse... eu gosto muito de frisar que quando a gente fala da alfabetização, a gente precisa entender a escola básica como um todo, né? Então, não só... porque assim, hoje a gente sabe que o ideal é que a gente alfabetize as crianças até o 2º ano do ensino fundamental. Mas a gente vê o quanto é importante a educação infantil para a alfabetização dessa criança. Então a gente também tem investido na educação infantil, nas formações, né, nas discussões, e assim como buscando essas pessoas que não foram alfabetizadas na idade adequada para que a gente possa fazer essa recomposição da aprendizagem. Nossa, isso é muito importante. Mas foram 22 anos de ensino na rede municipal, não foi? E conta pra gente quais foram os maiores desafios nesses 22 anos que você enfrentou. Mas, Kati, minha filha, você me apertou sem me abraçar. É porque, assim, na verdade, eu costumo dizer que pra gente trabalhar na educação, a gente precisa gostar do que faz. Não tem como, não tem jeito. Então, eu sempre me envolvi muito. Eu me envolvo com a comunidade. Quando eu fui lá, eu passei 8 anos lá no Feira 7 e eu terminei me envolvendo muito. E aí eu já contemplei algumas crianças que já eram quase adolescentes, principalmente as meninas do 5º ano, que já estavam envolvidas com homens mais velhos, né? E a gente sabe que, infelizmente, também, hoje as crianças se envolvem cada vez mais cedo também com as drogas. Então, assim, para mim, o maior desafio é realmente mostrar para eles que existe um caminho diferente a seguir, sabe? Então, eu fiquei 8 anos lá naquela região e eu tenho certeza que eu deixei um pouquinho da minha marca lá. Um legado, eu tenho certeza. E às vezes eu tô na rua, alguém me encontra. No dia do desfile 7 de setembro, eu estava lá acompanhando as escolas, as fanfarras do município, e teve um menino que me parou e fez assim: a senhora foi minha diretora no CAIC. Então, assim, isso é sinal, porque ele poderia simplesmente passar por mim e dizer assim: lá vai mais uma, sabe? Então, eu acho que assim, além da responsabilidade com a educação, é a responsabilidade com o ser humano. E eu sempre tive esse cuidado, e em todo lugar que eu passo, né? Eu tenho 22 de município, mas eu tenho 24 anos como professora também da rede particular de ensino. Então, eu creio que atrás da professora existe um ser humano, né? Que pensa, que sente, que chora,
né? Que muitas vezes está cheia de problemas, mas chega na sua escola sorrindo. E eles acham que a gente não tem problema. Exatamente. Assim como atrás de cada aluno tem uma história. Então, eu nunca deixei de levar isso em consideração, né? Então, principalmente assim, eu realmente, desde 2016 que eu saí da escola, da rede particular e resolvi abraçar realmente a rede pública de ensino, porque eu acho que eu tenho algo a contribuir e nunca... Então, assim, todo desafio que me é lançado, quando eu assumi a secretaria, né, junto com essa gestão, para mim foi um grande desafio. Então, no início, muitas noites sem dormir, porque eu sou assim, quando eu assumo algo, eu quero realmente abraçar de verdade, quero fazer a diferença. Não é para mostrar para as pessoas o que a gente pode fazer, mas é me sentir preenchida, porque eu creio que todo lugar que a gente passa, a gente precisa deixar marcas, e que essas marcas sejam positivas e para a vida toda. Tem alguma história nesse tempo do município que marca a senhora de uma forma especial, assim? Eu tive um aluno de 9 anos que ele virou para mim e fez assim: eu não preciso estudar, Pro. Porque na minha casa, os meus pais dizem que eu não vou ser nada. Para que eu vou estudar, se tem um mundo lá fora que pode me botar lá em cima sem estudar? E aí eu comecei a puxar esse menino para mim, sabe? Para mim ele foi o meu maior desafio. E eu fui mostrando para ele da importância que ele tinha até de mudar a família dele. O quão seria importante para ele estudar e fazer uma história diferente, porque eu acredito, né? Você ouvir de uma criança de 9 anos que ela não vai ser nada, eu dizia, você vai ser o que você quiser. E aí, outro dia, já como diretora do departamento de ensino, eu voltei à escola numa visita e esse menino saiu da sala correndo quando me viu pela janela. E ele veio dizer, Pro, que saudade eu tô de você. Então isso para mim não tem preço. A mesma coisa como eu tinha uma criança nessa escola, de 7 anos, eu não esqueço. Que às vezes eu ouvia da minha sala, ele batia a cabeça na parede, porque ele viu o pai dele ser assassinado. E aí, todas as vezes que ele ia para a escola, quando ele queria sair da sala, ele corria para o meu colo. E isso eu criei um vínculo afetivo muito grande, não só com ele, como com a mãe dele, que tem uma história sofrida. Quando eu te falei desde o início, que atrás de cada criança, de cada adulto, tem uma história de vida que a gente não pode deixar. E esses 2 casos, nesses 8 anos, tiveram vários outros, mas assim, esses são os mais fortes, né? E aí, esse menino, no dia que me viu lá, de uma outra vez que a gente foi fazer um trabalho na sala de robótica, foi fazer uma filmagem lá, e ele me agarrou, mas ele me agarrava tão forte, porque ele é miudinho, esse eu conseguia carregar, o outro maior não. Eu tenho um vídeo até hoje, que as meninas filmaram, eu rodando com ele. Quando foi isso? Tem muito tempo? Foi agora no 2º semestre, não lembro se foi julho ou agosto, né? Que eu estive lá com o prefeito e com o secretário. E quando eu falo disso, eu me emociono, porque eu quero acreditar que a gente faz a diferença na educação. Alfabetizar é muito importante, mas a gente resgatar essa criança, esse adolescente desse mundo aí fora, é muito mais. Então, eu acho que isso, para mim, é fundamental. Então, eu acho que a escola ela vai além do conteúdo. Conteúdo, claro, muito importante. Mas a gente precisa olhar a criança como um ser emocional, social, né? Olhar a criança como um todo, né? Com uma história de vida. Então, assim, eu vivi 8 anos da minha vida acompanhando de perto vários casos de famílias assim. Então, isso mexe muito comigo. E a gente começa a entender que a gente às vezes reclama por tão pouco. E a gente não tem problema, né? Quando a gente olha certas coisas, a gente fala assim, meu Deus, é até pecado a gente reclamar de algo, né? Mas isso para mim é o que me move. E é o que me faz acreditar na educação pública de qualidade. Muitos professores, eles nessa geração têm andado muito desanimados, muito cansados, exaustos, querendo desistir. Então eu acho que é válido, nesse momento, aproveitar que estamos aqui num ambiente onde os professores estão assistindo a gente, você dá uma palavra para esses professores, para que eles não desistam e para que eles acreditem, assim como você acredita, que eles podem ser a diferença na vida desses alunos.
Engraçado que lá na escola eu tinha mais de 40 professores, né? E quando a gente faz hoje formação de professores, eu sempre tenho esse cuidado de falar que a escola, ela pode ter a melhor gestão, ela pode ter a melhor coordenação, mas o principal, em termos de funcionamento, é o professor. E o professor, ontem a gente falava também sobre isso, ele precisa ter um olhar sensível, né, para cada criança. E não desistir. A gente sabe que não é fácil hoje trabalhar com educação. A gente sabe que não é fácil, que a gente tem cada vez mais um grande número de crianças atípicas, né? Muitas vezes a gente pega também famílias desestruturadas, porque elas também não têm esse suporte. Mas eu quero que cada professor, que cada professora pense que você pode fazer a diferença na sua sala de aula. E isso é algo que o seu aluno, que a sua aluna vai levar para a vida toda. E para mim, o mais importante é você chegar lá na frente, não é ser vangloriada por um público grande, mas que cada criança que você encontrar, ou cada adulto, e dizer assim, você foi meu professor, você foi minha professora. Porque se ela lembra de você, com certeza você deixou uma marca diferente na vida dela. Então isso para mim não tem preço. Eu sou professora por opção e faço com amor. O que eu faço com amor realmente, tá bom? Eu agradeço a você o convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada, Adri. Foi um prazer ter você aqui com a gente hoje. Obrigada. E nós que também. agradecemos. E chegamos ao fim de mais um programa. Se você quer continuar ligado em tudo que está acontecendo na educação de Feira de Santana, você que é pai, você que é professor, você que é aluno, não pode perder, porque semana que vem tem mais Caminhos da Educação. Um beijo e até semana que vem.